Queridos irmãos, queridas irmãs, então hoje esse vídeo é de 01. Por que 01? Porque nós terminamos o capítulo da Gênese, capítulo de número 1. Então esse agora é o capítulo de número 2, é o capítulo 2. Então nós vamos fazer assim, todos os capítulos, né, nós vamos voltar, a hora que terminar o capítulo, nós vamos voltar no número 1, né? 01, 02, 03, 04. Todos os capítulos, porque senão fica muito grande. Daí a pouquinho nós vamos estar falando assim, vídeo 1278. Nossa, isso confunde a cabeça de qualquer um, né? Vídeo 1328. Vídeo 1477, né? Então, para que isso não aconteça, esse vídeo é de 01, capítulo 2 do livro A Gênese. Então, hoje nós estamos começando o capítulo 2 já. Então, olha para você ver, né, no livro A Gênese, nós temos 4 temas de grande importância. Existência de Deus, da natureza divina, quer dizer, da natureza de Deus, a providência e também a visão de Deus. É 4 temas, olha, maravilhoso, né? Então, o primeiro tema é existência de Deus. Então, aqui Kardec começa dizendo assim: sendo Deus a causa primária, quer dizer, a causa primeira de todas as coisas, a origem de tudo. Porque nós temos que entender que Ele é a origem de tudo, o que existe. A base sobre que repousa o edifício da criação e também o ponto que importa consideremos antes de tudo. Então nós temos que entender, com todo respeito, que Deus, Ele é a base sobre que repousa o edifício da criação. Então nós temos que entender da seguinte forma: Deus, na inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Aqui nós vamos nos inteirar desse assunto todo e você vai perceber que gostoso esses temas. São temas assim muito fáceis da gente entender. Mas é de extrema importância a gente ter em mente de que tudo repousa, né, em Deus. A base sobre que repousa o edifício da criação. O edifício. Nós temos que entender que não existe começo, não existe meio e não existe fim. Um dia, quando nós evoluirmos, nós vamos entender um pouquinho mais a respeito dessa questão. Nós vamos entender que existe um número inimaginável de universos. Um número inimaginável de dimensões. Um dia nós vamos entender que Deus encontra-se no topo. Um dia nós vamos entender que
Deus nunca evoluiu. Deus não evolui. Porque Jesus disse: meu Pai trabalha e eu também. Só que nós precisamos raciocinar em cima do que nosso Senhor Jesus, em cima do que nosso Senhor Jesus Cristo disse. Porque se Deus trabalha, sinal que ele ainda encontra-se em processo de evolução. E nós sabemos que Deus nunca evoluiu. Deus não teve princípio, Deus não tem meio, Deus não tem fim. Nós sabemos que Deus, um dia, quando nós todos evoluirmos, nós vamos entender que não existe passado e que não existe futuro para Deus. Para Deus existe o presente. Agora você analisa, com todo respeito. Não existe princípio e não existe fim. Deus nunca evoluiu, Deus não evolui. Porque Ele é o todo, é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Nós vamos nos inteirar mais adiante o que significa a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Porque às vezes a gente lê, né? Às vezes a gente lê e a gente fica nos perguntando, mas o que significa a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas? Aqui na Gênese, nós temos essa resposta. Nós vamos descobrir o que significa, né? Essas palavras, esses termos todos. Mas, voltando a nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse-nos: meu Pai trabalha e eu também. Eu acredito, ou melhor, nós aqui, nós acreditamos, que nosso Senhor Jesus Cristo teve que usar dessa forma por causa do momento. Porque, na verdade, vamos pensar da seguinte forma. Deus, vamos só pensar. Deus seria como um sol. Isso aí é uma forma assim de raciocínio muito pobre da nossa parte, porque não existe. Quando se fala de Deus, não tem nada que possa comparar. Mas vamos usar essa expressão assim. Deus é como um sol que irradia. Ele irradia, emana-se dele constantemente. Não teve princípio, não tem fim. Para Deus tudo é presente. Por que para Ele tudo é presente? Porque Ele é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Então, por aí já resume tudo. Só que nós temos que entender outra coisa também. Nós temos que entender
que tudo obedece os teus desígnios. Emana-se dele todas as energias. Energias que nem mesmo aqueles espíritos, aqueles seres que estão muito próximos a ele, ainda desconhecem. Porque quando se diz assim, espírito puro, espírito perfeito, isso é uma forma de designar. Quando se diz assim, os espíritos puros, os espíritos perfeitos, eles conhecem a Deus. Veja bem, eles conhecem Deus no nível em que eles se encontram. Mas tudo a respeito de Deus, não. Não existe sequer nos universos, por todas as dimensões, por toda a eternidade, um ser que conhece tudo de Deus. É preciso entender que ele encontra-se no topo e que, por ele se encontrar no topo, todos os seres abaixo desse topo, nós estamos usando topo para simplificar também. É preciso entender que todos que encontram-se abaixo desse topo encontram-se em processo de evolução. O único que não evolui é Deus. Mas é preciso entender que Deus, onipotente, onisciente, onipresente, né? Deus, o magnânimo, ele sustenta toda a tua obra. Ele sustenta toda a tua criação. Deus é a fonte que emana tudo que todos os arquitetos siderais, por todos os universos, por todas as dimensões, por todas as eternidades, necessitam. Agora, nós precisamos entender que, conforme o ser evolui, ele vai se inteirando cada vez mais a respeito de Deus. Por exemplo, às vezes podemos até demorar um pouco aqui, mas não tem problema. O importante é a gente esclarecer algumas coisas. Por exemplo, aqui na Terra, por exemplo, vamos dizer assim, nós no nível que nós nos encontramos, eu já fiz essa pergunta já em outros vídeos. Deus tem forma? Sim. Qual é a forma de Deus? Deus nos apresenta através de sua obra. Deus nos apresenta através da tua criação. Deus nos apresenta através da tua natureza. Então, tem aquele ditado que não é obra do homem, é obra de Deus. Mas aí eu te pergunto, se os arquitetos siderais não tivessem ido à fonte e, recorrendo-se do fluido cósmico universal,
manipulando o fluido cósmico universal, dando forma a todas as matérias, a todos os fluidos, a todos os elementos que temos conhecimento aqui na Terra. Aí eu te pergunto, onde o ser encontraria, aqui na Terra, matéria-prima para ele construir aquilo que ele acredita ser tua obra? Por exemplo, a água. A água, né? O basalto, a areia, o cimento. Isso não é obra do homem. Todos esses elementos, os arquitetos siderais, eles encontraram no fluido cósmico universal condições de transformar o fluido cósmico universal em todos esses elementos. Por isso, a água em abundância, a areia em abundância, o calcário em abundância, que é uma pedra que faz o cimento, o basalto, que eles faz a brita, o ferro tem as jazidas de ferro, né? Então, existem as jazidas. O homem, ele precisa apenas de um atributo, que, no entanto, nem dele esse atributo não era. Deus condicionou meios que o ser, no teu trajeto evolutivo, conquistasse através do mérito próprio, a inteligência. Então não foi Deus quem deu a inteligência, porque Deus não dá nada. Tudo é conquista do homem, tudo é conquista do ser. Uma vez que Deus, ele proporciona. Vamos pensar da seguinte maneira. Não, eu vou voltar um pouquinho. Então, a inteligência é um atributo do espírito. É uma inteligência da alma. Então, o que ele faz com essa inteligência? Ele faz uma sondagem aqui, uma sondagem ali, descobre a areia, descobre a água, descobre jazidas de ferro, descobre jazidas de basalto. Então, observa, está tudo pronto já na natureza de Deus. Isso é a natureza de Deus. Então, ele usa aquela inteligência para derreter a jazida de ferro, para derreter várias outras jazidas, né? O calcário, para fazer o cal, o cimento, né? A jazida de cimento. E ele mistura. Aí já entra a inteligência, quando ele passa a usar a inteligência por conta própria. Aí ele constrói casas e edifícios. Mas você há de entender, com todo respeito, a nossa forma de dizer, você há de entender que já existia tudo. O ser em processo de evolução, ele teve apenas que pesquisar, estudar, observar
E isso levou-se séculos, séculos e mais séculos, e milênios e mais milênios, para chegar em 2023 nas condições que nós nos encontramos. Então, de tanto trabalhar a inteligência, que é um atributo da alma, do espírito, o homem logrou êxito no carro, no avião, em tudo quanto é coisa. Aí ele busca na natureza de Deus. Tudo nós temos que buscar na natureza de Deus, através da nossa inteligência. Aquele inteligente, aquele gênio, aquele que veio para revolucionar mesmo, ele busca na natureza de Deus, porque isso é a natureza de Deus. Então dizer assim, o que não é obra do homem é obra de Deus. Mas aí eu te pergunto, o que é obra do homem? Se o homem encontrou tudo pronto, ele só teve que pesquisar, lutar e construir. É óbvio que existe o mérito, mas eu estou tratando no princípio a matéria-prima. O homem, ele, através da inteligência dele, ele encontrou o ser em processo de evolução, através da inteligência dele, que é um atributo da alma e do espírito, ele encontrou a matéria-prima. Ele lutou, ele batalhou, mas ele encontrou a matéria-prima. E essa matéria-prima, ela é originária de onde? Do fluido cósmico universal. Manipulada por quem? Pelos arquitetos siderais e pelos ministros de Deus. E nós conhecemos um ministro de Deus aqui. Quem é ele? Quem é o nosso guia? O modelo qual nós devemos seguir? Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nós não sabemos, nós não temos noção a respeito do paradeiro, eu vou usar esse termo, dos ministros, dos arquitetos siderais. Nós não temos noção do paradeiro. Onde vivem, como vivem, que são eles? Que são? Aí eu vou te explicar mais um pouquinho daqui a pouco, pode ser que até no próximo vídeo eu vou te explicar a respeito dos arquitetos siderais. Então, vamos analisar assim, o atributo inteligência. Nós não éramos dotados da inteligência. Esse atributo. Nós não éramos dotados do atributo inteligência. Então vamos pensar da seguinte forma. Olha só para você ver como são as coisas. A inteligência, ela é de natureza divina, que vamos pensar da seguinte forma. Um animal, ele está caminhando pelo meio do mato, com fome. Mas ele está com uma baita de uma fome, mas uma baita de uma fome. Mas ele está persistindo, ele está lutando, ele está andando, ele está à procura de comida. De repente, esse animal, por ser carnívoro, vamos tratar por esse lado, ele encontra um animal que foi abatido por outro animal e que existe ali um resto de carcaça. E ele, come aquilo ali. Vamos entender aquilo ali, que ele acabou de comer, o que ele acabou de encontrar e o que ele comeu, como sendo a inteligência. Como assim, Luiz? Você observou o trajeto que o animal teve que fazer? O quanto ele teve que caminhar? A luta. Então, no percurso evolutivo do ser,
devido a luta, a batalha, nós amealhamos o atributo da inteligência, como nós amealhamos o atributo da moral, do caráter, da cultura, e por aí em diante vai. Né? Agora, no segundo vídeo, nós vamos falar um pouquinho a respeito dos arquitetos siderais. Porque qual a necessidade dos arquitetos siderais? Qual a necessidade? Há necessidade dos arquitetos siderais? Vamos para o próximo vídeo.